Prática de goleiro no Ramadã. O melhor tempo para se livrar de pensamentos tóxicos. Em um teste psicológico, alguns doces foram colocados na frente de algumas crianças e elas foram informadas de que não poderiam comer esses doces por meia hora. Nesse experimento, as crianças que olhavam constantemente para os doces não conseguiam se controlar e comeram os doces. Mas aquelas que não olharam para os doces conseguiram se controlar e não comeram os doces. O resultado desse experimento foi claro. A única maneira de controlar as tendências e o comportamento do ser humano é controlar seus pensamentos e sua mente. No estilo de vida da maioria de nós, existem fatores que são anticontrole da mente. O tempo de lazer e as ferramentas de entretenimento na vida moderna de hoje aumentaram muito. Ou seja, coisas que constantemente ocupam nossas mentes, como televisão, celulares, redes sociais, que acabaram por tomando conta de nossas mentes. Uma pessoa que tem muita comida à sua disposição e come demais, constantemente tanto se prejudica quanto uma pessoa barriguda aos olhos dos outros. Mas sobre quem é viciado em cyberespaço e passa muito tempo nele, não se usam más interpretações, porque esse trabalho não é considerado um mau comportamento, embora seu mal seja muito mais do que comer demais. Controlar a mente é uma arte e muitos de nós não aprendemos a arte de não pensar em muitas coisas. Além de controlar o comportamento, a religião nos pede para assumir o controle de nossa mente e orientá-la na direção certa, porque caso contrário, nosso comportamento será derrotado por pensamentos errados. Imam Ali alayhi salam diz: aquele que pensa muito sobre os prazeres proibidos acabará falhando, porque pensar sobre o pecado é como andar à beira de um precipício, acaba levando a cair no vale mortal dos pecados. São os pensamentos das pessoas que determinam seu destino. Se alguém é um herói, deve ter de pensar como os heróis. Se alguém é um criminoso, deve ter pensado como um criminoso. O profeta diz: Deus olha para dentro de seu servo e tira tudo que está em seu coração e coloca sua roupa. Ou seja, o caráter das pessoas é um espelho do seu coração. É por isso que Deus atribui grande importância ao poder de controlar nossa mente e preparou a situação para o controle da mente em programas devocionais. Os programas devocionais islâmicos são um exercício para corrigir e controlar o comportamento, controlando o centro de comando do ser humano, que seja sua mente ou coração. O principal objetivo do programa educacional islâmico em oração e jejum é controlar a mente. Imam Ali alayhi salam diz: jejuar o coração é melhor do que jejuar a língua, e jejuar a língua é melhor do que jejuar o estômago. O melhor jejum, isto é, o jejum do coração, é aquele em que a mente e o coração humano estão livres de pensamentos inúteis e tóxicos. Em outras palavras, esteja vazio de pensamentos que não sejam Deus. Os olhos e os ouvidos de uma pessoa são a porta de entrada para o seu coração. E o jejum do coração significa controlar os olhos e os ouvidos. Significa não olhar para doces tóxicos e não ouvir sons inúteis. Hoje, o jejum do coração é mais difícil e cansativo do que antes. O jejum do coração, apesar das redes sociais e do bombardeio de informações coloridas e atraentes, é a prática de goleiro e não deixar de marcar gols para os profissionais de hoje. Neste mês, Deus vai aprisionar os demônios do Jinn, mas os demônios do Instagram, Facebook, YouTube e Netflix continuam poderosos e só podemos derrotá-los com a força de vontade e o jejum do coração. Você já pensou por que Deus acorrenta todos os demônios gêmeos neste mês? Porque não quer que ninguém perturbe a romântica solidão do servo criado como seu Deus. Então, você também dê o passo em troca desta graça amorosa de Deus e afaste os demônios virtuais e reais ao seu redor. E deixe seu coração para Deus neste mês abençoado, e Ele com certeza lhe enviará o barco mais bonito.